complicado para mim, porque eu geralmente vou falando das coisas no improviso, né? Eu penso pouco as coisas que eu falo. A coisa vai acontecendo, né? E eu sempre pego um pouco o rabo do Paulinho e da Tati, né? Eles falam e eu vou costurando, né? Para tentar identificar por onde que eu vou circular e o que vai aparecer. Só que a Tati desbloqueou o medo meu durante a fala dela, e aí mexeu num lugar que me atrapalhou de organizar o que eu estava começando, né? Porque aí já começa uma reflexão sobre, pô, e aquilo. E eu me lembrei de um medo que eu tinha, eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas no SBT, sei lá, 1000 anos atrás, tinha uma propaganda que era para desincentivar os jovens ao uso das drogas. E a propaganda era assim, era muito absurda. Ela começava com John Lennon, uma gravação que ele tem na música Stand By Me, sabe essa música? Então aparecia a cena dele gravando, que era o clipe, né? Era ele com um fone, um close nele, e ele, de repente, aquela cena interrompida com uma tela preta, e aparecia assim, drogas. Aí um risco vermelho, assim, rasque. Não devia ter uma outra fala, mas era tudo que vinha para mim. E eu tinha, nessa época, sei lá, devia ter uns 6 anos, talvez, eu tinha um medo dessa propaganda absurdo. Um medo completamente inexplicável. Do tipo, eu era igual a Denise com uma barata no cabelo. Se tivesse a televisão na rua, eu acho que eu pulava para dentro do carro, para frente do carro, assim. E a minha irmã sacaneava com isso. Toda vez que ela começava a propaganda, e eu não estava no cômodo, ela falava, Júnior, seu Júnior na minha casa, Júnior, vem ver uma coisa muito legal na televisão. Quando eu chegava, ela aumentava o volume, e a reação era essa, eu pulava do lugar desesperado, era uma coisa absolutamente insana. Aí hoje eu lembrei que, antes disso, eu tinha um amiguinho que eu ia na casa dele dormir com 3, 4 anos de idade, e o quarto dele ficava na frente daquela sala de outono da casa dele, o quarto de outono. E nesse quarto de outono tinha o pai dele era muito aficionado pelos Beatles, tinha uma tela gigante na sala, assim, com os Beatles, a bateria, mas é uma foto bem tradicional, assim, dos primeiros momentos dos Beatles ali, daquela fase de 62, 66. E eu me lembro dele falando assim, tá vendo aquele moço ali? Aí eu falei assim, tô vendo, ele morreu. Eu falei, ah tá, ele agora é um fantasma. E o quarto dele tinha que passar pela sala de outono para ir pro banheiro. E eu me lembro dele, porque morreu, tá bom, para mim não fez diferença, mas ele, quando saía para ir no banheiro, ele ia correndo desesperadamente para passar rápido pela sala e ir logo no banheiro. E aí eu comecei a adotar aquela postura, porque, pô, você está com medo, ele mora aqui. E talvez tenha sido isso, né, que catalisou esse meu medo por essa propaganda, porque eu vi o John Lennon, que tinha morrido, era um fantasma. Toda vez que aparecia, devia acessar uma memória minha que eu não tenho controle. Hoje, agora, nessa conversa, Até se a mãe que criou essa propaganda. E o interessante assim, é que aquele medo não funcionou muito. Ele não funcionou. E agora eu fiquei com essa cara, e eu tô com uma cara que eu entrei, a Tati me fez uma sacaneada, assim, falei assim, olha, vem um superstar. Você parece um superstar. Porque eu tô com essa cara mesmo de óculos escuros, né? E eu tava com medo de vir com óculos escuros. Cara, mas eu fui com óculos escuros, então vai ser aquela cara, vamos sacanear, porque fica a mesma cara nessa barba, assim, essa coisa meio transgressora, né? Hã? Mas qual é a causa do hoje que você está tomando sua? Então, vou explicar. Preferi explicar. Não vou explicar. E o óculos escuros é o seguinte, eu quebrei meus óculos. E os óculos escuros são porque eu tinha os óculos de graus no carro. Escuro.
que era escuro por acaso, porque era para usar só na claridade. Eu só uso óculos escuros quando está muito claro dentro do carro. Então, ele mora dentro do carro, só que eu quebrei meus óculos, estou sem óculos. E eu fiquei com medo de não enxergar vocês, né? E eu falei, pô, mas eu preciso olhar, porque a palestra ela se dá, tem uma coisa meio mediúnica, assim, eu preciso do contato porque é que eu não falei, não preparo nada justamente para não ficar com medo de errar. O erro da hora foi o erro da hora, né? Mas o erro que você estava calculando, eu planejo uma coisa e o medo de não dar certo acaba dando uma travada. Isso funciona assim comigo, né? Mas aí eu falei, não, eu vou ficar com esse óculos aqui. E olha que engraçado, os meus óculos, eu estava indo para a praia, domingo, dia de sol, eu estava sozinho em casa, eu falei, cara, eu vou para a praia. E aí, quando eu peguei os óculos, os outros que quebraram, eu coloquei e continuei fazendo negócio e o óculos caiu. Porque eu estou com uma menininha de 1 ano e meio que pega o arte, papai, papai! E me dá assim, né? Então aquelas pernas ficaram muito flexíveis, de maneira que caiu. E quando caiu, olha que engraçado, veio a cena disso, cara, isso aí vai acabar caindo na rua. Na minha cabeça. Nunca tinha passado desse jeito, aquilo vai acabar caindo na rua. E aí eu estou de bicicleta, aquilo cai na rua. E eu estava muito rápido, então até eu conseguir parar, aí eu parei, aí já vim com medo de não achar o óculos, não estava enxergando porra nenhuma. E aí vem uma van e eu escuto o óculos. E os óculos quebrados. Eu fiquei com esse medo de botar esses óculos e ficar com essa cara de artista. Por exemplo, como não funcionou a propaganda do John Lennon para mim, às vezes eu estou dirigindo e a janela está aberta, porque eu estou fumando cigarro. Normal, eu estou fumando cigarro também. E aí o que acontece? Mesmo sendo cigarro, se eu passo do lado, eu tenho um carro que é um carro do tipo de tiozão. Tipo um Corolla. Eu tenho um Corolla. E o Corolla ele tem para ter o branco ainda por cima, filmado. É quase um Uber, né? Black, né? Então assim, pelo menos o Black. Eu estava andando, então eu ando na estrada com esse carro para não ser parado pela polícia. E quando a polícia olha uma cara como essa minha, a primeira preocupação dele é: tem algum ilícito dentro do carro, senhor? Você pode sair. E quando eu comecei a fumar dentro do carro, eu comecei a andar de janela aberta, eu comecei a ser parado. Eu não era parado quando eu andava com a janela fechada, eu comecei a ser parado. Não achavam nada. Tem um esquema muito bom dentro do carro. Não achavam nada, mas me paravam por causa desse meu layout aqui, que eu obriguei minha vida desse jeito, mas por outras razões. Com esse cabelão, o cabelo é medo de ter que ir na cabeleireiro, tudo envolve algum medo, né? Tudo envolve algum medo. O medo é interessante. Na neurociência dizem que o medo está relacionado à ativação de um conjunto de neurônios que tem no meio da cabeça, no meio do cérebro, chamado de amígdala cerebral. A amígdala cerebral, muitas pessoas vão entender, vão ver na internet, que é como se fosse o órgão do medo, né? Ou parte cerebral relacionada ao medo. A amígdala não é relacionada ao medo, a amígdala está relacionada à surpresa, à quebra da expectativa. Então, toda vez que você se surpreende, por qualquer razão que seja, a amígdala, toda vez que a expectativa é muito quebrada, a amígdala logo se ativa. Positivamente também. Então, por exemplo, você ganhou um carro do seu pai de aniversário, você ganhou na loteria, aquela primeira reação é uma reação da amígdala. Agora, quando é uma emoção positiva, a gente logo começa a produzir dopamina. Quando é uma quebra da expectativa por algo que pode te trazer uma situação de perigo, aí você já entra para um outro programa, que é o programa modulado pelo sistema nervoso simpático, né? Aí sim, o coração se acelera, a respiração começa a ficar mais forte, mais rápido também. E o medo, ele está relacionado a isso. Você tem um medo que está associado a uma quebra da expectativa e que você atribui uma qualidade ruim de uma forma consciente, que aí é o que a gente chama de medo,
ou de uma forma inconsciente, que é quando a gente não é capaz de explicar a sensação, a expressão, né? Que aí é a fobia. Muita gente na ciência diferencia medo de fobia dessa maneira. O medo é uma reação fóbica que você explica. E a fobia é essa mesma reação que você não explica. É, por exemplo, isso. Eu saí correndo na foto do John Lennon. Sabe? Não explica, porque não tem razão. Hoje eu consegui inventar uma razão, mas não tem razão. Eu via e tinha uma atitude absolutamente desproporcional com o evento que estava acontecendo. E a gente tem essa tendência de criar reações desproporcionais com o que a gente está vendo, porque a gente não vê as coisas como elas são. O artista, e aí vai para os artistas que estavam aqui, o artista é aquele sujeito que consegue impor o seu próprio delírio a despeito da característica do delírio coletivo. O que significa dizer isso? Tá? Isso é muita nossa. Mas eu vou te explicar da seguinte maneira. Essa brincadeira. O que é isso aqui? Responde para mim. É a cadeira que a Denise caiu. Essa não foi a que a Denise caiu. É uma cadeira. Isso aqui é uma cadeira, ou cadeira é o nome disso? Qual é a pergunta mais sensata? Isso é uma cadeira? Duas possibilidades. Isso é uma cadeira, ou cadeira é o nome disso? Cadeira. E qual é a diferença entre dizer que isso aqui é uma cadeira e dizer que cadeira é o nome disso? Na verdade é nenhuma, mas pensando bem cuidadosamente, mas para dizer que é nenhuma tem que passar por uma história, que é a seguinte. Quando eu falo isso aqui é uma cadeira, eu estou dizendo que a essência desse conjunto de partículas aqui é ser uma cadeira, independente de mim, ou independente de vocês. Dizer que cadeira é o nome disso é atribuir uma responsabilidade a quem está olhando para ela, na formação do que ela pode ser. Entendeu? Ou seja, se eu colocar esse objeto aqui em algum lugar do tempo e do espaço, cuja cultura não tenha nenhum registro sobre cadeira ou algo que se usa dessa forma, colocar esse objeto para essa cultura, eles vão fazer de armadilha, arma, totem, mas provavelmente não farão de cadeira. Para isso aqui ser uma cadeira, porque institucionalizou-se que é uma cadeira. Exatamente. Alguém teve que inventar esse objeto, esse nome e o uso dele. Agora, eu nasci, isso já estava institucionalizado. Eu cresci, quando eu estava distribuindo o que as coisas podem ser na minha cabeça, já tinha uma pessoa falando assim, essa cadeira, meu filho, senta na cadeira, não sobe na cadeira. Já estava me dando regra, me ensinando a me comportar. Então era o nome, a forma, a textura, o cheiro, a sensação corporal que me provoca e as regras de uso disso aqui. Eu vi isso no momento em que eu não sabia nem o que era regra de uso, o que era nada. Tudo era aprendizado. Então eu naturalizei que isso aqui fosse uma cadeira, como provavelmente todos vocês. Agora, a cadeira é um delírio. A cadeira é um delírio por quê? Porque é algo que está na nossa cabeça e que para a gente ter uma relação externa com a cadeira, a gente tem que projetar da nossa cabeça para ela. Agora, teve que ter alguém que inventou esse negócio aqui, porque isso não estava sempre. Isso aqui não estava o tempo inteiro. Em algum momento da história, alguém inventou isso aí. E eu estou falando da cadeira, que é um negócio muito concreto, que você pega, senta, você... No português fala assim, cadeira, qual a definição de cadeira? Substantivo comum concreto. Não é isso? Em português, quem tem a aula de português aí? Deve ser mais ou menos isso. Não sou muito bom. É bonitinho que o Ziraldo tem uma historinha que o garoto inventa, ele fala sentador. Aí ele muda a palavra. Ele muda a palavra. Muda a palavra. Ele atribui a ideia. Não, e é mesmo, é um sentador. E é um sentador. Ele muda a palavra, mas embora mude a palavra, o resto está tudo no mesmo. Né?
Sim, mas daí vira piada, porque não é sentador, é cadeira. Porque quebra a expectativa, porque ele está trazendo um delírio que não é o delírio compartilhado. Esse garoto é um artista. É o que eu estava falando, né? O que o artista faz? O artista impõe o seu delírio a despeito do delírio coletivo, porque nós deliramos juntos que isso é uma cadeira. Não tem discussão. Tanto que a gente até fala, isso é uma cadeira, mesmo sabendo que não é. Porque para ser, tem que independer de mim, tem que ser da essência da cadeira, desse objeto. E não é. Precisa que um sujeito esteja ali diante daquele objeto para atribuir-lhe um significado. Atribuindo um nome, né? Não a coisa. A coisa. A coisa eu não sei o que é. Isso aqui, ó, você não sabe o que é. Mas mesmo sem saber o que é, eu olho para ela e falo, é possível atribuir a função de uma ideia da minha cabeça chamada cadeira. Quer dizer, é da minha cabeça, da sua cabeça, da cabeça de todo mundo aqui. Então, um consenso. É um consenso. É um consenso. A realidade é um delírio consensual. E o artista inova esse delírio com o seu próprio delírio. Até o momento que aquele delírio se torna uma outra convenção. O Flusser, um filósofo tcheco, que viveu muitos anos no Brasil, ele divide, ele diz que a realidade é imaginação. A realidade é imaginação. Tudo é imaginação. Só que a cadeira é minha imaginação. Eu posso sentar, pegar, mas a cadeira é minha imaginação. Eu estou atribuindo esse papel. E esse imaginário é dividido entre o imaginário instituído, esse é um imaginário instituído. Está claro para a gente, já naturalizou, parece natureza para a gente. O que é natureza? É aquilo que independe da nossa presença. Parece natureza. Por quê? Parece que todo lugar que eu vou ter uma cadeira não depende de mim. Mas se você for analisar a epistemologia da cadeira, ela tem um processo de construção. Em algum momento na história alguém inventou esse negócio. Então, o delírio, que não é o delírio consensual, é o imaginário instituinte. É aquele que está sendo criado nesse momento. É o que o artista faz. O artista cria uma realidade que não tem. É o delírio. Ele impõe o delírio. Eu estava vendo a hora que eles entraram aqui, subiram, foram andando assim, olhando sério. Estamos assim. E eu achei interessante, assim, porque eles estavam olhando sério. Isso é uma coisa muito legal da turma. Eles estavam olhando sério e muita gente meio constrangida, meio nervosa ali. Se você está vivendo uma realidade mesmo, onde uma pessoa está séria para você, tu olha e tu... é essa. Mas aqui não, aqui é quebra, tem uma coisa, não, isso é um teatro, aí tem que vai compor, aí não é engraçado, olha para mim. E aí o artista está com emoção. Ele não está rindo, não está constrangido, ele está com emoção. Você olha para ele e você quebra ele, não quebra ele, ele continua olhando, vem, cadê a menina? Ela olhava, e alguém ria para ela e ela impunha o Estado, né? Ela impunha o Estado. Por que eu estou falando isso agora? Por que tem a ver com medo? A maior parte dos medos que a gente sente são medos de alguma coisa que não existe. Ou melhor, são medos de alguma coisa, medo de alguma coisa que não está existindo. Esse processo de delírio, de fabricação de delírio, essa é uma atribuição humana da humanidade. Isso é uma coisa que nos distingue das outras formas animais. É a habilidade que a gente tem de delirar. Claro, trazer esse delírio para o âmbito do concreto em algum aspecto. Por exemplo, eu imaginei uma cadeira, está aqui uma cadeira. Isso aqui vai ser uma cadeira. E todas as outras coisas têm essa definição, essa habilidade. E essa habilidade de criar delírio não vem com manual de instrução. Então, ao mesmo tempo que ela pode ser uma bênção, porque ter uma cadeira é muito bom. Hoje a gente tem uma estação espacial, hoje a gente tem um telefone celular, hoje a gente tem uma habilidade de manusear com a natureza que nenhuma outra espécie que eu saiba tem. Porque a gente tem a possibilidade de delirar coletivamente, espacialmente e
temporalmente. Então, cada coisinha que a gente inventa, a gente passa com alguma facilidade para outras gerações. E aquilo vai se perpetuando e cada geração incrementa com alguma coisa. Então, teve um momento que Prometeus deu um fogo para os humanos. A gente começou com fogo. E hoje a gente tem um prédio com eletricidade organizada, com um botão, eu desligo toda a luz. Se tiver muito quente, eu tenho como esfriar. E por aí vai. Só foi possível porque a gente tem essa capacidade delirante. Mas o delírio, apesar de ter essa dimensão de bênção, ela também tem uma dimensão de maldição. Que é o fato de que essa máquina, essa geringonça, ela não tem botão de off. Então a gente elabora cenários, mas muitas vezes a gente não consegue desligar essas elaborações. Mas como se elabora o sentimento? Como se elabora o sentimento? Tem várias maneiras de você pensar a elaboração. A elaboração do sentimento é você conseguir falar sobre ele, né? Mas não é esse tipo de elaboração que eu estou me referindo, não. É antes do sentimento, não que tenha ordem, mas antes do sentimento, é a própria criação do cenário. Independente do que você vai sentir dele, de como aquilo vai te afetar, qual vai ser a sua expressão existencial a partir dessa elaboração. Então, estou pensando só na elaboração de um cenário. Vou te dar um exemplo. Você vai... Vou dar o meu exemplo. Eu vou falar lá no evento do Paulinho da Tarde. Vou falar sobre o medo. Cara, o que eu vou fazer? Então, começa a elaborar uma forma de... se eu posso chegar assim, eu posso começar por aqui, eu vou esperar para ver o que eles vão falar e vou trazer uma costura, eu vou... Agora tem atribuições, né? Porque eles falaram, Edmundo vai falar tudo jogando para lá. Não, faltou um monte. Tem uma outra momento depois. Né? Não, minha lista está crescendo. Eu vou resolver esse negócio da lista. Mas eu fico elaborando um cenário. Estou elaborando um cenário. Futuro, esse cenário não existe. Essa elaboração de cenário, que está lá no âmbito da função metacognitiva da humanidade, do ser humano, da gente, do indivíduo humano, essa capacidade metacognitiva é de criar relações de causa e efeito e de causalização, eu chamo de causalização, a previsibilidade. Isso são coisas metacognitivas. Elaborar o cenário está nesse lugar. E quando eu elaboro o cenário, quando eu imagino uma situação, meu corpo ele se prepara para essa situação, porque o cérebro ele não entende muita diferença entre o que é real e o que é virtual. A diferença do real para o virtual para o cérebro é uma questão meio de intensidade. Imagina um dimmer de lâmpada, sabe? Um dimmer de lâmpada. Quando eu imagino que eu estou, por exemplo, levantando o braço, áreas do meu cérebro que organizam essa elevação do braço, que fazem essa elevação, elas se acendem quando eu elevo meu braço. Se eu imaginar que eu estou elevando esse braço, as mesmas áreas vão ser ativadas, em menor intensidade. Embora não me mexa. Só imaginar. Então é razoável pensar que se você se imagina numa situação, o seu cérebro ele vai se organizar como se você estivesse vivendo aquela situação. Em todos os termos, expressão do seu tônus muscular, escolha dos movimentos que você vai fazer, comportamento postural, expressão de hormônios que você vai produzir, que você vai liberar, como que vai estar o seu tubo digestivo, frequência cardíaca, músculos piloeletores, glândulas, tudo. Então, se é uma situação, por exemplo, que te constrange, como falar em público, na hora você entra em alerta. Para mim, é gostoso pensar como é que vai ser, o que eu posso falar, e aí eu passo por várias ideias na minha cabeça, eu adoro passar por ideias na minha cabeça. Não sei se isso são drogas. Eu não sou drogado, não, eu sou careta. Só pra piada. Apesar dessa minha cara de óculos escutados, John Lennon.
Mas deixa George eu perguntar Harrison, uma não, coisa. Mas Quando você fala do delírio, você está falando de uma organização mental que você tem. Pega alguém desorganizado mentalmente, um delírio, ao aumento do medo, da reação de medo, e estou falando, por exemplo, de esquizofrênicos. Eles têm medos muito parecidos, muito característicos. Medo de polícia, medo de dinheiro, medo de... no delírio. Então, o esquizofrênico, ele impõe o delírio dele e não consegue aceitar o delírio de volta coletivo. Ele não é como artista. O artista, ele liga e desliga essa imposição do delírio. Esse botãozinho. Esse dimmer. Então, o esquizofrênico passou demais. Então, para ele aquilo ele confunde o próprio delírio com a realidade, né? Mas é como um delírio, é uma ideia que ele pensou e o corpo dele se moveu e ele teve um sentimento em relação àquilo. Então, esse cenário que eu criei, de pensar o que eu ia falar, como eu ia ser quando eu estivesse aqui, aquilo me dava prazer, porque é uma situação prazerosa para mim. Eu não tenho grandes problemas de falar em público. Então, eu tive uma sensação muito boa. Meu corpo se preparou para isso aqui, mas a minha sensação estava boa. Era como se eu estivesse vivendo uma experiência prazerosa, como se eu estivesse indo no restaurante, era como se eu estivesse, sei lá, indo na praia. Eu estava pensando, meu corpo estava se mobilizando, mas estava se mobilizando para uma experiência que não estava existindo, que era possível, de prazer. O medo, ele faz o contrário. O medo é como se eu tivesse medo de falar em público, eu ia deitar e falar, caraca, o que eu vou falar lá agora? Como é que vai ser? Só que aquilo não está acontecendo. Aquilo só está acontecendo no campo do delírio. Só que, como eu falei para vocês, tem o dimmer. O cérebro, ele pode dar uma reação muito forte ou muito fraca, dependendo da intensidade do pensamento ou da intensidade do que está acontecendo. No caso do pensamento, se o dimmer passa da conta, eu não consigo dormir. Por quê? Porque eu estou com o corpo preparado para estar num local aterrorizante, onde eu estou na iminência de sair correndo. Quem vai dormir preparado para correr? Quem vai dormir liberando adrenalina, coração dando acelerado, como se você estivesse correndo de verdade? Porque é isso que o corpo vai fazer contigo. Ele vai te preparar para a corrida. Existe um programa no cérebro que é assim, corrida. Então toda vez que você vai correr, ele liga esse programa. O coração acelera, o pulmão se acelera. Mas se você está correndo, isso é ótimo que aconteça. Porque está acontecendo ali naquela hora. Você tem que correr mesmo. Então, que maneiro que o seu cérebro tem um dispositivo que consegue otimizar a função de acordo com a demanda. Uma máquina dessa é maravilhosa. Agora, se você está preparada para correr, mas está indo deitar, e esse que é o problema esse que é o aspecto de maldição desse presente que a ecologia trouxe para a gente, que a evolução trouxe para a gente, que é a capacidade de delirar. É que a gente não consegue desligar muitas vezes. E essa coisa do artista também, de esquizofrênico que ela está falando, você falou que o artista consegue desligar. É interessante porque tem muitos casos de artistas que não conseguem desligar e enlouquecem. Né? É isso aí. Acho que quanto mais subversivo é esse artista, quanto mais as pessoas rejeitam o delírio dele, mais provável também é que ele acabe não conseguindo voltar, né? Ficando só no próprio delírio. É isso. Você sabe que o Paulinho pediu para eu preparar uma música. Eu vou ter que ver, eu não consegui decorar. Te vira. E é uma música muito forte. Muito forte. Para mim, pelo menos, é muito forte, mas conhecendo o artista, a história do artista e o que aquilo pode representar naquela história, que tipo de expressão que ele poderia estar ali manifestando, é doído e ao mesmo tempo revelador. Não, quando você... Como é que é o nome disso? Não, extravasante. Entendeu? Ao mesmo tempo que é angustiante e extravasante. É um processo... É uma coisa louca, assim. A música é realmente muito interessante. A gente pode até comentar dessa música depois, né? Espera até o final. E aí...
E aí, ele termina, mas já tinha antes, tenho medo disso. Preciso desse programa. Mas aí, eu me lembro que uma das vezes que eu toquei ela, me deu depois que acabou, eu levei uns segundos até voltar. Justamente porque o delírio, quando ele aparece, mas um atravessamento, inclusive emocionado, ele pode atrapalhar o caminho de volta. Muito mais intenso. Então o ator, ele trabalha essa habilidade de conseguir se desligar do delírio. Né? Cada um tem o seu ritual. Cada um tem o seu ritual. É importante que tenha um ritual. Cada um tem o seu ritual. Eu ia fazer uma... Engraçado, você falou no delírio de uma maneira positiva. Nunca pensei no delírio de uma maneira positiva. O delírio era delirando, tá? Piroca das ideias. Pois é, não é? É isso. Pra mim, delírio tinha essa coisa de, nossa, tá delirando. Delírio Isso, cara, né? Van Gogh, ele viu muito isso, né? Então, eu vivo no meu cenário hoje, diante das coisas, é que tudo é delírio. Então, para mim, tudo é delírio. Porque é isso, delírio é aquilo que está na sua cabeça, mas não está na realidade. E nada que está na nossa cabeça está na realidade. As coisas que a gente diz que está na realidade são só as convenções. Não é o que é a realidade. Então, você não confunde a realidade. Você não acessa realidade. Você cria a realidade. Por isso que é delirante. Você cria. Mas a gente vai chamar de realidade quando todo mundo aceitar uma convenção. Ó, todo mundo, isso aqui é cadeira, tá, então beleza. Então só quem falar que não é cadeira é maluco. É um atravessamento do que é normal, né? Do que é convencional, do que é normal. Exatamente. Mais sobre a relação verdade-sujeito no próximo, depois do reclamamento. Depois do pinguim.